Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Nós vamos comentar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 7ª do retorno, né? E uma rodada em que tivemos algumas posições consolidadas, né? Para começar, o jogo da liderança, né? O Flamengo conseguiu uma vitória de virada sobre Fortaleza por 2-1, num jogo em que não jogou bem, em que enfrentou desfalques, enfrentou maratona, jogadores cansados, lesões, suspensões, enfrentou um adversário bem montado. Fortaleza fez uma partida bem superior às que ele vinha apresentando até então, saiu na frente, né, num pênalti a partir de um toque de mão, e também depois o Flamengo empatou também num lance de VAR, né, com um toque de mão do Fortaleza, do zagueiro de Fortaleza. E no final o garoto Renier foi premiado com a gol da virada, uma vitória sensacional, uma vitória emblemática de time que realmente não está fraquejando e que está a rumos, passos largos para o título do Campeonato Brasileiro, né? O segundo colocado, o Palmeiras, venceu a Chapecoense, que era a lanterna, né, virtualmente rebaixado lá da Chape, e o Palmeiras passou um aperto, ganhou com gol no último minuto, aos 54, no último lance do jogo, na verdade, né? E numa arbitragem um pouco polêmica também, teve uma expulsão do Gum, uns descontos excessivos, mas enfim, o Palmeiras massacrou, dominou, perdeu muito gol, conseguiu vencer, se livrou do sofrimento que vinha até então no jogo e manteve os 8 pontos de vantagem para o Flamengo, né? Adiando, passando mais uma rodada, quer dizer, a situação do Palmeiras vai ficando mais difícil, né? A distância não encurta, o Flamengo não dá brecha e o campeonato vai seguindo. O terceiro colocado, o Santos, venceu por 2-1 o Ceará de virada ontem na Vila Belmiro, saiu perdendo, era um resultado importantíssimo para o Ceará, que está na briga do rebaixamento, uma vitória inesperada fora de casa contra um dos que estão na frente, né, disputando o título, mas o Ceará não suportou, o Santos conseguiu a virada. E o Santos também segue ali na briga com o Palmeiras, né? Para o Flamengo uma distância ainda está um pouco maior, né? Tem 10 pontos, mas o Santos tenta pelo menos brigar pelo vice-campeonato ou o G4, né? Para já garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Tivemos outros resultados importantes. No Clássico Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 2-1. O Vasco segue sua trajetória de afastamento da zona do perigo. Acredito que o Vasco, com mais 3 vitórias e um empate, se livra, né? E ainda faltam 12 jogos. Então a situação do Vasco está bem administrável. E o Botafogo segue em queda livre, né? O Botafogo numa situação difícil. Os times lá de baixo começam a entrar no momento derradeiro do campeonato e o Botafogo não consegue reagir, tá? Está em queda livre. O alerta que já era amarelo, que eu já vinha alertando, falando algumas rodadas, algumas análises, né? Acho que agora já está no sinal vermelho. O Botafogo realmente começa a correr grandes riscos. Tivemos um outro resultado também, foi o empate do Goiás com o Corinthians, né? Duas equipes que estão ali tentando brigar pela Libertadores. O Goiás é a equipe com a maior ascensão nesse segundo turno, né? Só está atrás do Flamengo no segundo turno. Vinha ganhando até por 2-1, né? Teve o seu principal jogador expulso, né? Num lance tolo. O Corinthians pressionou, conseguiu um abafa, uma bola bateu na mão e numa marcação do pênalti via VAR, o Corinthians conseguiu empate. É impressionante, todo jogo do Corinthians é empate, né? Como o Corinthians tem uma vocação por empate. Bom, tivemos também ontem o Internacional, também é outra equipe que está ali na briga do Libertadores, conseguiu vencer o Avaí, que está também virtualmente rebaixado por 2-0, fora de casa, né? O Inter passou o seu rival Grêmio, né? E está agora no G6, né? Quer dizer, o que dá a fase da pré-Libertadores, né? O Inter se beneficiou da derrota do Grêmio, né? Em casa para o Bahia, por 1-0, o Bahia, que é uma equipe que eu já venho falando há muito tempo que estava na briga da Libertadores, deu alguns vacilos em casa, né? Perdeu alguns jogos e alguns tropeços, né? Mas com essa vitória fora de casa, dentro da arena do Grêmio, por 1-0, um rival direto também nessa briga, o Bahia mostra que pode ainda surpreender e que seria muito interessante um time do Nordeste ir para a Libertadores. A briga está grande ali na pelotão da frente.
Tivemos o Fluminense ontem perdendo para o Atlético Paranaense de virada no Maracanã, um resultado muito ruim para o Fluminense. O Fluminense tinha dado uma pequena melhorada, um pequeno afastamento da zona do rebaixamento, né? Mas esse jogo era importante, porque era um jogo em casa para ele consolidar a posição e se afastar definitivamente. Como ele perdeu em casa e agora vai enfrentar alguns jogos fora, e os times ali de baixo vêm alguns colhendo alguns resultados positivos, o Fluminense tem que ficar de olho. Não está totalmente livre não, corre alguns riscos. O Cruzeiro é que foi a equipe que mais se beneficiou, né? O Cruzeiro venceu o São Paulo, né, por 1-0. O São Paulo também estacionou na briga lá do G4, né? E perdeu para o Cruzeiro, que estava dentro da zona do rebaixamento, ainda está, né? Mas o Cruzeiro, com essa vitória, encurtou a distância, foi para 25 pontos, né? Deu uma respirada, vai pegar agora um jogo difícil contra o Corinthians fora, né? Mas o Cruzeiro agora começa a ver uma luz no fim do túnel e para ter uma pequena esperança de escapar da degola. Bom, por fim, o último jogo que eu não comentei ainda, tivemos um empate entre o CSA e o Atlético Mineiro por 2-2, né? O CSA tinha até saiu na frente, né? Tinha uma grande possibilidade de vencer esse jogo, até pela queda do Atlético Mineiro no campeonato. É um time que está com o pior desempenho nas últimas 15 rodadas, né? O Atlético Mineiro está muito mal, estacionou numa zona também de perigo. É um clube que tem que abrir o olho, né? Porque a turma de baixo vem somando ponto, mas conseguiu arrancar, virou o jogo e o CSA depois empatou em 2-2. Não foi o resultado ideal para o CSA, né? Os 3 pontos eram importantes nesse momento, né? Mas o fato é que o CSA, dessas equipes lá de baixo, é que mais vem pontuando, né? E isso está dando esperança ao time alagoano de escapar da queda. Vamos aguardar as próximas rodadas, né? A próxima rodada, inclusive, eu já vou apontar aqui os 3 jogos que as pessoas devem ficar ligadas. Primeiro o Fla-Flu, né? O jogo do líder do Flamengo, um jogo importantíssimo para o Flamengo a nível de título e para o Fluminense com relação à queda, né? Se afastar da zona do perigo. Temos também o jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. O vice-líder tem um jogo dificílimo, então em caso de sucesso no Fla-Flu, o Flamengo pode ampliar essa gordura aí que tem em relação ao vice-líder. E o terceiro jogo que eu aponto para vocês ficarem ligados é o jogo da luta direta da briga do rebaixamento, que é um jogo da segunda-feira, que é o Botafogo com o CSA aqui no Engenhão. As duas equipes na briga e quem sair vencedor desse jogo vai dar um passo importante para fugir da queda. É isso, os comentários são esses. Vão lá no site, deixem sua opinião, seus comentários, se concordam, se discordam e o que vocês acham aí se o campeonato está decidido mesmo a favor do Flamengo. Forte abraço, até a próxima semana.